Amanhã vai haver um plebiscito na Venezuela, que podem participar entre 3 e 12 milhões de pessoas. É sobre a história da região do Essequibo. Essequibo é um rio, né, que não é uma disputa, na realidade, aquilo pertence à Venezuela. Como dados principais, queremos dizer que a contenda, a desgraça, a tragédia acontece ponto a ponto, e ponto a ponto, tá? Você tem que saber alguns dados. Bem, o território que a Venezuela tem ali, reivindicado, não é reivindicado, é dela, da Venezuela. É de 160 mil quilômetros quadrados. Santa Catarina, talvez. Não sei quanto Santa Catarina tem, 149, é maior do que a Santa Catarina. A população estimada naquela região ali é de aproximadamente 125 mil pessoas. Apesar dela ser 2/3 do tamanho, ou seja, ela tem 66% do território da famosa Guiana, que é um governo títere do governo inglês, que foi feita a sua libertação para driblar o sistema, depois lá na frente eu conto. Ela representa apenas 15% da sua população. A população da Guiana tem aproximadamente 800 mil pessoas. Só quero dizer que não há a mínima chance hoje, dentro do quadro atual, haver um mínimo de resistência militar local. Resistência militar local seria a Venezuela entrar e tomar posse. Tem nada, não tem nada, não tem a mínima condição. O presidente de lá é o Nicolás Maduro, e eu vou dizer aqui por que é que ele não foi morto ainda. Não? Vou dizer por que ele não foi morto, não é porque ele foi deposto, não. Deposto não dá para depor. E do outro lado é o Irfan Ali, da Guiana. A Guiana toma conta daquela área desde tempos imemoriais, mas desde 66, porque em 66 ela alcançou a independência do Reino Unido. Aquela independência fajuta da Commonwealth. A Commonwealth, ela simplesmente faz aquelas independências e todo mundo continua mandado pelos ingleses. O que está sendo disputado ali é algo que vem de longe. Né? Só que tudo piorou em 2015, porque a ExxonMobil encontrou muito petróleo naquela região, além de reservas minerais, ouro, diamante, bauxita, esmeralda. Né? Ali começa, lá em 1810, porque a Venezuela declara a sua independência da Espanha. Não é a Venezuela que declara, não é a Venezuela que declara, é a Gran Colômbia que declara, 1810. Em 1821, né, há uma divisão. O Brasil continuou uno. As nações hispânicas, de origem hispânica, se dividiram desse formato. A Gran Colômbia incorporava Peru, Panamá, Equador, aquela região toda. Era um país, seria talvez o segundo maior país da América do Sul. Porém, é feita essa divisão em 2021. E os ingleses, naquela guerra da independência, compraram um pedaço da Guiana francesa, da Guiana holandesa, e fizeram o que eles gostam de fazer, roubar o que não lhe pertence. E atravessaram a zona do Essequibo. Né? E naquela região, lá por 1840, foi feita a mediação. Foram traçando um mapa onde foi desenhado esse desenho da Guiana inglesa, só que a fronteira original é o rio Essequibo. Tá? E eles criaram a linha Schomburg. Tá? Schomburg, porque Schomburg é o nome do explorador alemão, um picareta desses qualquer, que fez o trabalho e foi lá na fronteira da Foz do Orinoco e fez aquilo ali. A Venezuela reclamou que aquilo ali era dela.
E em 1850, Venezuela e concordaram que aquilo seria uma zona de litígio. Aí a Venezuela tem uma ideia genial, que é o segundo passo da cagada, como eu sempre falo, a coisa está ruim, mas pode piorar, e piora. O que acontece? A Venezuela concorda com a mediação dos Estados Unidos, uma nação nova, aparentemente inimiga do Reino Unido. Então concordaram nessa arbitragem internacional, com a participação da Inglaterra, da Rússia e blá, blá, blá. Né? E os Estados Unidos representando a Venezuela. A sentença arbitral concede à Grã-Bretanha soberania toda a área em disputa e deixa para a Venezuela um pedacinho de terra, uns 2 lotes de terra atrás na foz do rio Orinoco. Só que em 1962 a Venezuela volta à carga, porque descobriram que a arbitragem teria sido comprada. Os Estados Unidos, tá? Numa carta póstuma, um dos árbitros evidenciou que houve um suborno e o presidente da comissão, um russo, levou grana, o cara era um sionista, então ele levou grana e tudo deu nisso. Em 1966, por acaso, é feito, assinado o Acordo de Genebra, do qual o Reino Unido reconhece que existe uma disputa para aquele território. Mas nesse mesmo ano, para se livrar do problema, ela inventa a independência da Guiana. E em 1970, por iniciativa do primeiro-ministro de Trinidad e Tobago, Eric Williams, Venezuela, Guiana e Reino Unido aprovam em 18 de junho o Protocolo de Porto de Espanha, que estabeleceu um prazo de 12 anos. Em 86, recorreram de novo à ONU para desbloquear a disputa e chegar a um acordo sobre a nomeação de um mediador. A partir desse momento foram nomeados 3 oficiantes. O último deles, Norman Guirvan, morreu em 2014 sem ter conseguido soluções para a disputa territorial. Também não houve novo pedido das partes da ONU. Em 2015 aconteceu essa merda, acharam. Em 2018, a Guiana processou a Venezuela perante o Tribunal Internacional de Justiça por essa instância por confirmar a validade da sentença arbitral de Paris de 1899, que é a roubada, a que foi comprada, a que os Estados Unidos, como belo traidor histórico, fez, sempre traindo os seus irmãos de continente, que não são os irmãos de nenhuma. Em dezembro de 2020, o Tribunal Internacional de Justiça, aquele, decidiu que tinha jurisdição para julgar o caso. Ele, não, eu posso, eu resolvo. Em 2021, o governo da Venezuela emitiu uma declaração reafirmando o domínio sobre o Essequibo. A Guiana reagiu até a declaração considerando uma ameaça à sua soberania e integridade territorial. Em setembro, a Assembleia Nacional da Venezuela convocou seus cidadãos para um referendo sobre o Essequibo. Em outubro, o Guiana solicitou ao Tribunal Internacional de Justiça suspensão do referendo promovido pela Venezuela. Em 15 de novembro de 2023, a Venezuela apresentou seus argumentos perante o Tribunal Internacional sobre a reversão do referendo. A vice-presidente Delcy Rodrigues defendeu o direito do seu país de consultar-se e ouvir-se e denunciou que a Guiana concedeu concessões de petróleo e gás na área disputada, o que não poderia ser feito. E em 3 de dezembro vai acontecer o referendo. E depois disso vai começar a festa, mais uma. O mundo está precisando de festa. Mais uma rave. Vamos chamar o Alok Malok. Vamos chamar o DJ Alok para fazer essa lá no Essequibo. Vai ser maravilhosa. E eu te respondo agora a grande pergunta: por que não matam o Maduro? Eles são tão bons demais os outros. O Maduro não é difícil de morrer. Por que não matar o Maduro? Que não criaram um caos ali dentro. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, que ninguém tem coragem de contar. Quem sabe não conta, e a maioria não sabe. Maduro é um representante do verdadeiro poder que existe na Venezuela. Verdadeiro poder que existe na Venezuela não está na mão do Maduro, mas o Maduro é a fonte de equilíbrio de toda a democracia que tem ali, que as pessoas cismam de dizer que não tem. Se ele morrer, deixa de ter. Por quê? O Maduro sabe que pode ser morto. Quem colocou o Maduro, banca o Maduro e segura o Maduro, sabe que ele pode ser morto. Se ele for morto,
Já deu para ver que institucionalmente ninguém consegue bloquear a Venezuela, nem nos piores momentos, nem em embargos, nem todo. E este aqui é um dos apostadores na Venezuela. Quando todo mundo dizia que Maduro cairia, eu falei que ele não caía, e não caiu, e não caiu. Está aí, firme e forte, até os Estados Unidos já está querendo conversa com ele. Agora, esse negócio, como vai ficar, eu não sei. Eu só sei que os sionistas de Nova York estão doidos. Claro que, como mataram Kennedy, como tentaram matar Fidel, como mataram Che Guevara, como mataram outros, como mataram que matei, poderiam matar Maduro, como talvez mataram Hugo Chávez, talvez como Evita Peron, foi à Europa, acho que foi à Itália e voltou doentíssima e morreu em pouco tempo. No seu lugar ficou Perón Banana, El Plátano, e deu no que deu. O homem da casa morreu 3 anos antes. Um homem da casa vivo, nada daquilo teria acontecido. Nós teríamos 150 fuzilamentos em 1950, em junho, e não haveria setembro na Argentina. Mas isso é história para outro lado. Por que Maduro continua vivo? Então, eu vou contar para você aqui. Maduro continua vivo, porque se Maduro morrer, aí sim nós vamos ter um golpe de Estado. O líder disso tudo, todo mundo sabe quem é, mas não é líder, é uma junta. O governo da Venezuela é mantido por uma junta militar. Esse foi o grande legado de Chávez. O líder disso tudo, todo mundo sabe quem é. Eu não vou citar o nome. Está aqui na minha mão. Já falei com o Wellington hoje, já passei o nome. Esse é o grande líder, é o homem que manda. Não é que ele seja o presidente em si, não é que o Maduro não tenha poder. O Ocidente sabe que está de mãos atadas. O Ocidente não conseguiu ganhar institucionalmente. Não vai ganhar invadindo, porque a Rússia e a China já falaram não. Então, sobraria a eliminação. Só que se eles morrerem no dia seguinte, aí sim, vai ter uma ditadura e vai ter bases militares russas, chinesas, toda. Aí vai desandar o leite todo. Porque quem manda lá é uma junta militar. Quem manda não, quem respalda. Não me interpretem mal. O Maduro está ali. É uma decisão colegiada, ele se mantém ali a duras penas, só que a opção não é Guaidó. A opção não são venezuelanos traidores que andam pelo mundo. A única opção que tem é que no dia seguinte há um golpe de Estado, uma junta militar assume e imediatamente uma gangway, uma ponte móvel é jogada em direção à Rússia. E acabou o milho, acabou a pipoca. É o fiel da balança, é um espaço geopolítico estúpido. E agora, o que acontece? Se a Guiana for ocupada militarmente pela Venezuela, é a coisa mais fácil do mundo. Para tirá-la dali, você tem que mandar uma força-tarefa, ação e reação. A Inglaterra não tem poder nem dinheiro para atravessar a Baía de Guanabara. A Guerra das Malvinas já mostrou que eles são, a OTAN é um lixo, com centenas. E eles não têm 4 Exocets, não. Eles têm centenas e centenas de mísseis russos de altíssima potência e altíssima capacidade. Então, uma força naval indo ao encontro de lá pode ser recebida logo na entrada. Não adianta ameaçar com míssil nuclear, porque isso aí não dá samba. No dia seguinte, o rei Dedinho de Cenoura vai ser acordado com Sarmate. Então, ninguém está a ponto de botar o negócio nesse nível. Provavelmente vai haver uma composição, provavelmente a Venezuela talvez fique com 60%, a outra, ou então meio a meio. Vai haver uma saída salomônica, porque os Estados Unidos precisam daquele petróleo, e uma guerra ali, na melhor das hipóteses, não vai ter petróleo nenhum saindo dali. Ali vai sair alguma coisa, vai dar samba. Guerra não vai haver. Invasão, pode ser até que invadam, mas vai se invadir, vai ser pacificamente. A Guiana não tem condições de reagir a qualquer tipo de ataque. A Guiana não tem forças armadas estabelecidas, não tem nada, não tem a mínima condição. Seria um massacre total.